Então, nossa reunião de hoje está a cargo da Ilane Valentim, vai falar Pedagogia de Jesus. Boa noite a todos. É com alegria renovada que nós aqui estamos, mais uma vez, para falarmos de Jesus. E a emoção é grande quando falamos do Cristo e pedimos desde já licença, para falar dele. O tema da noite, Pedagogia de Jesus. Quando nós olhamos esse tema, tem muito material sobre ele, falando da prática, da técnica pedagógica, do lado, digamos, do estudo focado neste assunto. Mas nós pensamos em fazer um trabalho hoje diferenciado, como se nós fôssemos conversar com alguém. Porque na hora que nós imaginamos como foi a vinda do Cristo, e passamos a pensar assim, imaginemos nós, há cerca de 2000 anos atrás, de repente fazia-se uma luz, a luz aparecia. É como se essa luz que viesse, ela fosse tão poderosa, tão portentosa, que ela iria marcar de forma indelével o nosso planeta. Até então, nenhum ser tinha vindo de tal forma, de tamanha grandeza, esse espírito puro, crístico. E ele veio e dividiu as eras. Quando Jesus veio, tudo passou a ser antes dele ou depois dele. Ele veio marcar. Mas marcou de forma tal que o mundo não foi mais o mesmo. As histórias, os livros didáticos falam um pouco sobre o Cristo. Comentam, às vezes, detalhes sem entrar, até mesmo com dificuldade do registro histórico. 2 ou 3 registros históricos realmente existem de algumas cartas falando de Jesus. Ou seja, que homem era esse? Que homem era esse que veio e sem escrever uma só palavra, ele iria deixar a sua história e o ensinamento gravado? Como seria isso? Então imaginemos, nesse recuado tempo, há séculos atrás, que não tinha-se condições de transmissão, de comunicação, como que a palavra seria transferida, como é que os ensinamentos seriam feitos? E assim, imaginemos nós, numa terra inóspita, digamos, chegando a um local sem muitas condições de trabalho, sem recursos, para ali implementar o seu ensinamento, trazer a sua bagagem. Quando eu penso nisso, eu imagino uma terra bravia, como aqueles que vieram desbravar e trazer o seu conhecimento de outra região. Como seríamos nós, digamos, chegando a um outro mundo, diferente daquele em que vivemos, com os recursos que temos, para chegar lá e levar o nosso legado, levar o ensinamento. Trazer uma nova forma de explicar as coisas. E de uma forma um pouco menor, nós fazemos isso com as crianças, com os filhos, com os sobrinhos, com os netos, com aqueles que estão ao nosso redor, que nós passamos a compartilhar algum conhecimento, a transmitir alguma informação. Mas imaginemos o Cristo, vindo das alturas celestiais, um espírito puro, que, como nos narra Emmanuel, a história do Cristo está escrita na poeira das estrelas. Então seria naquela, já tinha se passado sóis, mundos, e o Cristo já é Cristo, de há muito tempo. E assim chegava então para entender como seria a transmissão do seu conhecimento, como que ele iria deixar o seu ensinamento, ele que vinha em nome do Pai. Como que ele iria passar? E o nome pedagogia, olhando na Grécia Antiga, pedagogos, essa pedagogia, ela vinha da parte da criança, paidos, que era criança, e a gogia, que seria aquele que era cuidador, que zelava, que cuidava e orientava. E geralmente, quem cuidava de uma criança era um escravo. Geralmente era um escravo que cuidava daquela criança e a conduzia. Então, de uma certa forma, a pedagogia seria ato de conduzir alguém a.
E assim, essa arte de ensinar ou de educar, de uma outra forma, ficava a cargo daqueles que tinham uma função de cuidadores. E assim, com o tempo, vem aparecendo essa nova forma de se transmitir o conhecimento e trazer a educação. Mas como seria então Jesus, se naquela época, o que ele iria deixar de exemplo? Como que ele iria chegar aos corações? Como que ele iria conversar com cada um? Então nós vamos entender que Jesus, mesmo na sua tamanha grandeza, ele se fazia realmente pequeno. Ele descia na condição do igual para poder trazer seu ensinamento. E assim, na arte de ensinar, já que Jesus é mestre, e mestre é aquele que educa, é aquele que traz o ensinamento. E Jesus é o mestre por excelência, é o mestre dos mestres. Tanto que ele disse, mestre, eu sou. Ele acreditou nesse título. Foi o título que ele aceitou, não aceitando anteriormente o título nem de bom, nem de perfeito. Falou que bom e perfeito era meu Pai. Mas ele aceitou o título de mestre. Esse título, ele se apropriou porque ele entendeu que era cabível a sua posição realmente de ensinar, de educador de almas. Então, Jesus veio ao mundo para ensinar. Se nós olharmos, então, o Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec indaga aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é uma palavra: Jesus. Jesus. É esse modelo e guia que foi nos legado para trazer um ensinamento, a orientação. Porque a guia nos conduz, nos dirige, nos dá o rumo. E o exemplo seria, modelo. Ele é modelo, dá o exemplo. Então Jesus veio exemplificar. Para termos uma ideia da profundidade dos ensinamentos do Cristo, ele aproveitou cada momento e aproveitava ali na conversa. Como se estivéssemos aqui num diálogo coloquial, e ele aproveitava para conversar com o outro. E ali passava o seu ensinamento. E assim, digamos que ele encontrasse uma mulher à beira de um poço, uma mulher samaritana. Ele ia lá e conversava com ela, aproveitava para tirar as barreiras das classes, das crenças, dos ritos. Ele ia lá e conversava, e dali tirava o ensinamento. Ele aproveitava o momento que ele estivesse com um homem que gostava digamos que a função dele, a profissão fosse a pesca, um pescador. Ele ia lá e falava dos peixes, faria então a parábola da rede, falaria algum assunto pertinente ao assunto da pesca, falaria então de algumas outras coisas do mar. Mas se ele encontrasse, digamos, uma criança, ele vendo que os discípulos estavam impedindo que ela chegasse, ele dava o exemplo ali: vinde a minhas criancinhas, porque o reino dos céus é daqueles que se lhes assemelham. Mas se ele visse alguém em erro, ele não deixava passar a oportunidade. Digamos que ele estivesse ali, naquele momento conturbado, no templo, em que chamavam para que ele saísse, e que visse uma mulher pega em adultério. Ele saía do local e aproveitava o momento, que era um momento de armadilha, e começava aquele diálogo. E de uma forma magistral ele consegue evitar que aqueles que estavam querendo incriminá-lo, arrumar maneira de levá-lo a julgamento. Jesus saía com maestria, porque ele não poderia, se a mulher estava em adultério, ou ela seria apedrejada até a morte. Era da lei. Então, se ele aceitasse a lei de Moisés, ele teria que apedrejar a mulher. Ou se ele fosse usar sua lei de amor, ele teria que absolvê-la. Mas então ele pega uma forma educativa. Ele fala assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. As perguntas que o Cristo fazia era uma forma dos diálogos da época, a conversa em frases interrogativas. Essa forma do diálogo em conversação interrogativa faz com que a pessoa também pense e reflita.
Ou seja, ele devolve a questão. Magistralmente ele devolve e deixa que aqueles que lá estivessem pensassem. Tivessem pecado, poderia tirar. Então, não é ele que estaria ali decidindo. Então, dessa forma ele fala, nem eu, aí foram saindo os mais velhos aos mais novos, e ele diz, nem eu mesmo te condeno. Vá e não tornes a pecar. E ele pergunta à mulher, mulher, aonde estão aqueles que te condenam, né? Que estavam acusando? E ela, olha, se foram. Aí nós vemos vários assuntos nesse diálogo que ele faz com que todos reflitam com relação a essa questão, analisando de uma forma bem profunda a autoanálise, o autoconhecimento de cada um de si mesmo, uma verificação como se passasse em revista os erros do passado ou do presente e tivesse condições de decidir conforme a sua base de dados. Mas ele diz, nem eu mesmo te condeno. Aí ele confirma, em outro momento, ele fala, não julgueis, ainda no Sermão do Monte, para não ser julgados. Então, nem mesmo ele condenou ou julgou, porque não caberia nem a ele julgar. Olha que interessante. Então, ele deixa que a mulher, então, ela a partir dali, ele não absolve, no caso, não, ela, é como se pegasse daquele momento para diante. Vá e não tornes a pecar. Ou seja, e nós, a cada momento desse, diante dos nossos erros, diante das nossas vacilações, quão bom é saber que nós poderíamos tomar atitude de reforma. De, a partir de agora, mudar de atitude. E muitas vezes não temos essa coragem de sair e mudar. Em outro momento, quando vinham aqueles atormentados pelas dores, pelas doenças, e vinham cegos, leprosos, coxos, paralíticos, de tudo quanto era sorte, e vinham pedir ajuda ao Cristo, ao Mestre. E quantas vezes ele curou? Mas o que ele dizia após a cura? A tua fé te curou. Olha só, a humildade de Jesus não diz, eu te curei. Ele fala, a tua fé te curou. Então, deixa para que aquele que tivesse a fé e o merecimento para a própria cura, que ele tivesse tomado aquela decisão de se autocurar. Quando olhamos isso, nós vemos aí que ele está dizendo que a cura vem de dentro. Jesus estaria ali proporcionando, através das suas condições elevadíssimas, possibilitando aquela cura. Mas a cura vinha da pessoa que estava lá em condições de ser curada. Então, a tua fé te curou. E quantas vezes nós esperamos que o Cristo nos cure, ou que Ele nos salve. Mas o que salva é como nós falamos, principalmente no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa grande máxima, trazida ainda dos momentos de Paulo, fora da caridade não há salvação. É através do bem em ação que nós encontraremos essa salvação das nossas almas. Fazendo o bem, praticando a caridade. E é nessa hora então que nós vamos ver que hoje, analisando os objetivos da educação, do milênio, os pilares da educação, o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver. Aí nós começamos a ver como é que Jesus tinha falado sobre isso. Essa coisa é moderna, é de agora. Mas quando Jesus falava aprender a conhecer, Jesus falou como isso para nós. Vamos trazer agora algumas passagens que ele estava conversando sobre esse assunto. Ele falou assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está falando de conhecer, de aprender a conhecer. É conhecer a verdade. Mas se Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, Ele estava dando roteiro seguro, como modelo e guia. Olha que interessante. Então estava dando esse conhecimento. Então estava dizendo assim que nós tivéssemos que aproveitar a caminhada enquanto estivéssemos a caminho.
quando fosse dia. Então estava dando a oportunidade de conhecer um ao outro, de nós nos conhecermos a nós mesmos e ao nosso próximo. Mas no pilar, aprender a ser, ele diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ora, então ali, esse estímulo na busca da perfectibilidade, ele já estava dando um roteiro seguro que nós sairíamos da condição de simples e ignorantes para um dia nos tornarmos mais perfeitos, na perfeição relativa. Então, sede perfeitos. No aprender a fazer, ele disse assim, faze isso e viverás. Naquela conversa que ele tinha com aquele doutor da lei, que estava querendo saber como é que ele iria conseguir o reino, como que ele conseguiria conhecer o próximo, como ele poderia amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E ali ele diz, faze isso e viverás. Que ele queria a vida eterna. Mestre, como que eu posso alcançar a vida eterna? Então você faz isso e viverás. Então estava dando a explicação do fazer. Porque nós estamos falando de verbos. Porque atrás do verbo tem uma ação. E atrás do verbo tem uma atitude. E se nós queremos fazer algo, nós temos que obrar. E esse trabalho é de construção e precisa de um verbo que exprime ação. Mas quando no pilar, quando ele fala aprender a viver, nós vamos ver o ensinamento que o Cristo trazia. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então quando ele fala isso, desse amor, do amor maior, porque o ensinamento do Cristo ao todo tempo é ensinamento de amor. A lei dele era a lei de amor. Porque até então a lei mosaica da primeira revelação, aquela lei, era uma lei mais dura, em que se falava de uma imposição, muitas vezes até falava em vingança, numa justiça, que às vezes não tinha parâmetros celestiais, mas um parâmetro material, de uma administração, digamos, terrena. Então, quando ele dizia sobre esse reino dos céus, esse reino de Deus, ele estava justamente falando de um outro tipo de lei. Então, falando de amor, não da vingança, não da matança, de odiar um ao outro, mas falando do amor um ao outro. Então, quando ele falava isso, era estimulando que cada um fosse buscar o seu melhor. E quando ele fala mais, não apenas amar um ao outro, mas nem como eu vos amei. Ou seja, ele dava o exemplo do que era o amor. Porque amar ao próximo tinha ficado muito solto. Nós vemos que esse amor ao próximo foi falado em Levítico. E o grande mandamento, o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, né? Já estava, a primeira parte já estava em Deuteronômio 6:5. Já estava gravada lá. Ou seja, a lei antiga já trazia, de certa forma, esses ensinamentos. Mas Jesus veio colocar em prática. Porque uma coisa que me fez pensar bastante. Digamos que ele, com toda a sua sabedoria, digamos que ele chegasse e quisesse apenas trazesse um código. Trazia um código escrito, pensemos assim, que ele escrevesse então tudo aquilo que ele sabia, faria um grande livro, escrevendo tudo e deixando agora está aí a lei, para vocês seguirem. Nós sabemos que isso não funciona. Se nós formos olhar a biblioteca que nós temos, ou aqui na casa espírita, ou dentro das nossas casas, nós não conseguimos absorver o conteúdo dos livros. Nós podemos estar mergulhados, dormir com um livro debaixo da cabeça, do travesseiro, mas o livro não entra na nossa cabeça. Para que nós aprendamos ao que está escrito ali, inserido, nós temos que fazer com que aquilo faça ressonância, que ele faça um certo tipo de modificação interna, para que nós passássemos a pensar de acordo com aquele ensinamento. Porque voltando a uma das outras máximas, que aí já consta no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo,
nesse capítulo Sede Perfeitos, quando Kardec deixa uma explicação muito simples. Reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Esse esforço, ele vem de dentro. Essa transformação é uma decisão nossa. Essa decisão não vem de fora. Nós não conseguimos nos mudar com alguém dizendo, mude, melhore nisso ou naquilo. A modificação, ela é interna. Se ela for apenas para atender a um requisito externo, nós depois voltaremos na condição inicial. Nós não conseguimos internalizar algo que o nosso entendimento, o nosso coração, o nosso saber não aceita. Em algum outro momento, é como se fosse olhando na lei das físicas, nós temos vários tipos de equilíbrio. Nós temos o equilíbrio instável, o estável, né, e o indiferente. Esse equilíbrio instável, sempre que nós fazemos algo de uma forma forçada, a tendência é voltar à posição original, fugindo do nosso eixo. E aí nós vamos entender que esse equilíbrio vem de dentro. Ele é uma construção. E ele é conseguido com esforço. E o esforço, ele não vem apenas de uma forma externa, ele vem interno. Daí que nós entendemos que, para que nós nos melhoremos, nos mudemos, essa modificação ela tem que ser uma decisão do ser, não uma imposição de fora. Apesar de que a educação seria uma arte de educar, de forjar caracteres, de transformar o ser num ser melhor, que isso aí começa, e principalmente na família, que tem esse dever de educar. Então, essa educação é uma educação continuada. A gente aprende todos os dias. Todo dia nós aprendemos, mas o aprendizado que nós ouvimos, ele é muito pequeno. Nós, às vezes, absorvemos 10% daquilo que nos é falado, que nós escutamos. Para que nós realmente façamos uma apropriação desse conhecimento, nós temos que colocar em prática. Esse colocar em prática vai fazer com que você assimile e automatize aquele conhecimento. Aí é uma diferença muito grande em você achar que sabe e que você sabe. E assim, voltamos ao Cristo. Então imagine que ele sai das suas regiões celestiais, de um mundo mais evoluído, e vem adentrar nessa esfera terrena, extremamente densa, viscosa, com esses miasmas que André Luiz tão bem esclarece. É uma região muito densa, a nossa imperfeição ainda é uma vibração muito pesada. A indumentária carnal ainda é muito pesada, muito densa, nossa. Nos mundos mais evoluídos, mais leve, mais rarefeita, mais sutil. Mas nós ainda temos esse corpo muito pesado. Não o peso da massa física, mas o peso da nossa vibração, da nossa energia, que ainda é muito pesado. Mas então imagine que Jesus vem, sem nenhum manual, sem ter feito nenhum curso aqui, e trazer o ensinamento que ele tinha. Então a bagagem já era dele. Então ele aproveitava para ensinar a qualquer momento. E nós vamos ficando maravilhados que quando ele chega, digamos, em uma situação em que ele encontra o cego, ele encontra o cego. E o cego não via há muito tempo, né? Desde nascença. Mas ele fala, o que queres que eu faça? Ele faz essa pergunta. E o cego, né? Bartimeu, filho de Timeu, vai dizer que eu veja. Então, quando ele fala que eu veja, ele decide, ele escolhe, ele opta pelo que ele quer. E essa pergunta é interessante, porque nós vamos vê-la num momento completamente diferente, mais adiante, em Paulo de Tarso, ainda Saulo, quando, no diálogo com Cristo, quando ele vê a figura majestática do Cristo, ele pergunta para o Cristo, que queres tu que eu faça? Olha que interessante. Aí já é Paulo, ou Saulo, perguntando para o Cristo o que ele queria que era para ele ser feito. O que ele queria fazer.
né, o que era para ele fazer. Ou seja, se mostrava pronto ao trabalho. Não pediu ao mestre. E a pergunta aqui, o que nós pediríamos ao mestre? Se nós o encontrássemos hoje, aqui, ali, pediríamos o que para ele? Mas ele, então, nos mostrando que nós tínhamos em nós um potencial muito grande, ele fala para nós, numa outra parábola do grão de mostarda, dizendo que em nós, na nossa pequenez, que se nós tivéssemos uma fé tamanha de um grão de mostarda, que é menor de todas as sementes, que se nós disséssemos uma montanha, porque ela saia daqui para ali, a montanha sairia. E isso quer dizer, então, que em nós, essa semente, ela é tão grande, tão potente, que nós poderíamos fazer maravilhas. E daí que ele completa depois, quando ele fala: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. É claro que essa questão aí, vós sois deuses, não estaria nos igualando ao Criador, de forma alguma. É apenas dizer que em nós existe uma centelha divina, uma herança do Pai Criador, porque nós somos filhos de Deus, mesmo que a gente não aceite, nós somos filhos de Deus. Porque Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. E é nessa hora, filho com pai, pai com filho, que nós nos entronizamos com Deus. Daí porque o próprio Cristo disse: eu e o Pai somos um. Ou seja, estavam em uníssono, vibravam como se Ele estivesse ali representando, como embaixador de Deus. E nós vamos ver então aí de novo Paulo de Tarso, quando Paulo de Tarso já na condição de embaixador do Cristo, em cadeias, em prisões, ele já dizia assim: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Aí nós vamos entender que o ensinamento já tinha chegado a tal ponto de mostrar que aquele que outrora havia sido um perseguidor implacável, havia se transformado. Esse exemplo de Paulo é um exemplo que nos dá ânimo de seguir adiante. Porque um exemplo do Cristo ainda é um exemplo mais longínquo de perfeição. É perfeito demais. Nós temos como um farol, como uma luz, a luz do mundo. Mas nós precisaríamos de um exemplo menores, mostrando que seria possível essa jornada rumo ao Pai, rumo à luz. E vamos ver outro momento magnífico em Maria de Magdala, em que a então antiga prostituta da cidade de Magdala, ela, ao ter contato com o mestre, se transforma. Ela se transforma de forma tal que passa a ser uma verdadeira devotada, seguidora do mestre. E ali Jesus rompe, justamente nesse momento em que fala que ele estava ali fazendo contato com as meretrizes, com as pessoas, com os cobradores de impostos, como Zaqueu. Jesus aproveitava aquele momento para falar da grandeza daqueles seres que, mesmo ali naquela capa transitória da imperfeição, traziam em si uma semente de luz. Porque todos nós temos os nossos talentos, todos nós temos as nossas capacidades. Então ele conseguia ali, naquele diálogo, mostrar que eles estavam equivocados, porque todos poderiam mostrar algo de melhor. Então, um exemplo que ele dava: vai, não tornes a pecar, vai, não erre mais, a tua fé te salvou. Eram exemplos de estímulo, de otimismo, mas ao mesmo tempo que Jesus impulsionava a todos nós para o alto, para cima, ele também era firme, positivo, a ponto de falar dos vendilhões dos templos. Aproveitava ali o exemplo, que seja o seu dizer sim, sim, não, não. Era assertivo, era firme, não recalcitrava, não vacilava, mas usando a mesma com a autoridade, a doçura
e a bondade. Mesmo sendo grave, mesmo sendo firme, era doce. E é difícil isso. É difícil essa arte de nós educarmos sem extrapolarmos os nossos limites. E ali, quando ele conseguia passar esse ensinamento, ele mostrava ainda, no caso de Pedro Bar-Jonas, ou seja, Pedro, filho de Jonas, aquele Pedro Cefas também, vários nomes Pedro tem, mas ele mostra que Pedro era rude. Pedro era um tanto quanto agressivo, a ponto de cortar a orelha de um soldado, e a ponto também de ter momentos de rompante, e ainda até de negar Jesus 3 vezes. Mas como foi o ensinamento que ele deu para Pedro? Ele não chegou lá para Pedro e descascou Pedro, chamando a atenção dele ou ridicularizando em público. Depois, com carinho, já após o momento do madeiro, ele encontrando Pedro, já naquele período em que se dava a Páscoa, até aquele período de Pentecostes, ele chega assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: sim, mestre, eu amo. Pedro, tu me amas? Fala: sim, mestre, eu amo. Pedro, tu me amas? Aí continua como vocês já sabem: apacenta as minhas ovelhas. Então, quando ele fala isso, ele não foi ali para dizer: Pedro, aquele dia você me negou 3 vezes. Eu avisei para você e você mesmo assim errou. Então, não. O ensino dele vinha proporcional ao momento. Então, quando ele devolve de forma doce, mas Pedro estava entendendo. Em A Boa Nova, Humberto de Campos, o irmão X, tem uma passagem que fala sobre Pedro, na negação de Pedro. Ao finalzinho vai dizer que o homem é mais ignorante do que mau. Aí nós voltamos a entender por que no princípio nós somos simples e ignorantes. Simples. Ignorantes porque não temos conhecimento. Quando nós vamos entender porque nós erramos, a gente não erra por vontade precípua do erro. Nós não erramos: eu quero errar porque eu quero errar mesmo. Dificilmente encontraremos alguém com a vontade firme em errar. Todos querem melhorar. Quando se fala em reino dos céus, em reino de Deus, todos querem. Não só as benesses, os galardões, mas todos querem se sentir bem felizes. Quando se fala das bem-aventuranças, todos querem atingir aquele sermão do monte. Querem chegar lá para sentir aquele carisma do Cristo, rever aos ouvidos, naquela tela mental, aquele momento inovidável. Todos querem esse momento. E todos ficam felizes quando ouvem as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os mendigos de espírito, porque eles são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Quem não quer, que está em momento de aflição, de dor, fica tão consolado com essa frase. Todos nós ficamos. E bem-aventurados mansos, que eles herdarão a terra. Quantos de nós, às vezes, queremos imaginar assim: nossa, essa mansuetude, essa brandura, eu quero ser bom. Aí Paulo fala: não faço ainda o bem que quero. Mas o mal que eu não quero, esse ainda eu faço. E é Paulo que está falando. O mal ainda grita em nós, devido à nossa imperfeição. Mas nós queremos fazer o bem. Aí Jesus vem e explica a porta estreita. Que ele fala que apertado é o caminho. Lucas registra essa parte. Poucos por ela dentro. Mas larga é a porta da perdição por onde entra todos os vícios, todas as virtudes, todas as vicissitudes. É naquela porta larga. Que é fácil fazer o mal. Quando a gente quer fazer o mal, parece que nos empurram para fazer o mal. E fazer o bem é tão difícil. A gente ouve crítica, a gente tem dificuldades, bloqueios. Como é difícil ainda, nesse mundo de provas e expiações, fazer o bem.
Parece que nós somos açoitados. E o próprio Paulo de Tarso, ele dizia que era como se ele recebesse os dardos, as setas inflamadas, os espinhos na carne. Tantas eram as dores, as aflições que tinha que passar para poder levar adiante a palavra do Cristo. E tanto que, continuando ainda nas bem-aventuranças, quando Cristo nos traz esse exemplo que bem-aventurado, então, os mansos que eles herdarão a terra. Muitos queriam herdar a terra como se fosse um paraíso, mas a terra é conquista. Bem-aventurança é conquista. Não é doação. Nós conquistamos. Com o nosso esforço, com a nossa dedicação. E aí quando fala, então, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, que serão saciados. Ou seja, nesse tempo agora em que nós estamos passando por todas essas tribulações, esse momento de transição tão forte, que parece que nos revolve por dentro e por fora, nós entendemos então, que é chegado esse tempo da justiça, da justeza. Esse tempo em que tudo se vai se adequando, vai entrando. Mas bem-aventurados puros de coração, são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, né? Uns verão a Deus, filhos de Deus. E bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Grande será o vosso galardão no reino dos céus. São nessas horas que nós vamos entendendo que é uma escalada evolutiva. Mas vamos ver então que o Cristo trazia esse ensinamento, que dizendo que nós perdoássemos, que amássemos, não apenas aquele que nos ama, mas amássemos os nossos inimigos. Orarmos por aqueles que nos perseguem, caluniam. Fazermos o bem, que é aquele que nos odeia. Perdoar as ofensas. Mas perdoar não apenas uma vez, mas 70 vezes 7 cada falta. Aí nós vamos ver que Jesus, então, e ele extrapolava os limites. Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 3 vezes? Aí Jesus fala 7 vezes. Né? Ou 70 vezes 7 vezes. Mas aí ele falava aproveitar, quando estivéssemos a caminho com o adversário, aproveitassem quando fosse dia. E aí dava o exemplo do dia, da hora. Quando então ele via que tinha tempo, que esse processo de educação é continuado, é lento, ele falava que primeiro vem a semente, para que depois venha o fruto, para que depois dê a espiga. Então, para que primeiro venha a semente, muitas vezes nós estamos agora nesse momento que parece que em nós existe apenas uma centelha, uma semente. Mas para que ela desse frutos 30, 60 e 100 por 1, nós teríamos que regar essa semente, adubar essa semente no sol do amor do crístico. É esse amor que Jesus nos traz que faz fecundar essa semente, que ela se encontra ainda dormitando em nós. E a nossa mente não apenas dorme, nós ainda poderíamos até voltar a Paulo. Desperta, ó tu que dormes. Estamos dormindo. Se olhasse mais naquele momento derradeiro na ceia, Jesus pede para que os discípulos não dormissem. E os discípulos não suportaram. Talvez aquele agente soporífero que nos é influenciado por muitos espíritos, que às vezes não querem que a gente realmente esteja em alerta, em vigília. Mas ali dormem. Dormem na carne. Talvez estivessem despertos em espírito. Não sabemos. Mas vamos então entender que o Cristo ia explicando nesse processo de educação da alma. E ele veio trazendo esse legado sem que escrevesse uma só palavra. Mas o ensinamento ficava de forma tal que ele era registrado pelos ouvidos, pelas impressões, tal poder magnético, tal poder realmente envolvente do Cristo em todo o seu carisma, em todo o seu poder pessoal. Ali ele fazia com que as mentes ficassem tatuadas
da sua meiga presença. E nós trazemos a tatuagem do Cristo. Nós estamos marcados pelo Cristo. Pois ele disse que nenhuma ovelha do seu rebanho ia se perder. Que se uma das 90, das 100 ovelhas, uma delas se perdesse, eles deixariam as 99 no redil para buscar a ovelhinha perdida. Ia botar no seu braço, no seu abraço, no seu regaço e levá-la no seu colo. Não nos deixaria órfãos. Não nos deixaria, ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Neste mundo tereis aflições. E diz depois, eu venci o mundo. Então, e diz assim, para que nós perseverássemos até o fim, seríamos salvos. E não deixa de falar que nós teríamos tribulações. Mas ele diz mais, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. E diz em Lucas, médico, cura-te a ti mesmo. Porque ele estava chamando, proclamando que cada um tomasse posse, se empoderasse. Tomasse posse de si mesmo, fazendo sua reforma íntima, sua transformação moral. E seguisse o seu caminho. Pois uma coisa, ele diz, quando ele fala, se me amais, guardai os meus mandamentos. Nesse si condicional, ele está justamente dizendo que se nós o amássemos realmente, nós guardaríamos o ensinamento dele. E o ensinamento que ele nos deixa ali naquela quinta-feira, que antecederia a crucificação, ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Um novo mandamento. Já tinha falado amar o próximo a si mesmo, amar os vossos inimigos. Já tinha falado amai-vos uns aos outros. Já tinha repetido o mandamento maior. Mas ali ele traz um novo mandamento, o mandamento dele, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, assim como eu vos amo, ele diria. E é esse amor que ele traz incondicional, ou seja, que não coloca condições, que não define limites, não tem imposições, não tem barganha. Eu só vou te amar se você fizer isso ou aquilo. Não, ele ama porque ama. E aí nós vamos ver que Jesus conseguia ver de cada um o que ele tinha de melhor. Ele não estava preocupado com o erro, com o pecado. Já que pecar é errar o alvo. Ele estava preocupado com o pecador, tal como Deus fica com nós. Então, é esse cuidado, esse zelo, que vai buscar em nós a nossa melhor parte. Quando ele encontra Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, ainda em Betânia, ele diz assim, no diálogo, em que Maria estava correndo para um lado e para o outro, assoberbada, mestre, mestre, olha só, ela está aos seus pés, te ouvindo, você contar histórias. E Jesus então diz, Marta, Marta, Maria ficou com a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Eu pergunto, que parte do Cristo nós vamos guardar em nós? É tanto ensinamento, é tanta informação, 3 anos ali de messianato, 3 anos de puro amor, e que nós aprendemos com ele. Emmanuel nos traz várias e várias passagens, e uma delas belíssima, ele fala, que temos nós com Cristo? Que temos com ele? Cristo e nós é outra. Nós e o Cristo. Como que nós nos relacionamos com ele? Ou esperamos ainda que ele venha nos salvar? Mas se ele estava dizendo assim, me amais, guardais meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito Verdade, né? O Santo Espírito. Aquele que o mundo não vê, absolutamente não o conhece, mas vós o conhecereis, e ele estará convosco e ele em vós. Olha, o que está dizendo? Nós não estaríamos sós. Esse Consolador prometido, o Paracleto, ele viria nos explicar tudo aquilo que a gente não tinha entendido. Que ainda nós éramos mais crianças outrora do que somos hoje. Mas ainda somos crianças. Aí depois ele diz,
como se tivesse deixado um outro recado: vinde a mim, para que nós fôssemos até ele. Ou seja, não é ele de novo até a nós. O nosso momento agora é de uma escalada. Se ele veio nos trazer sua informação, seu legado, imagine, um mestre vem para ensinar. Geralmente nós falamos numa sala, alunos, mas aluno quer dizer sem luz. Jesus nunca nos chamou de alunos, nos chamou de servos, né? Como se ele fosse um pastor e nós fôssemos uma ovelha do seu rebanho. Não nos chamou, não desmereceu a nossa categoria menos evoluída. Conseguia ver em cada um a grandeza que ele trazia, a nobreza, um talento oculto. E é esse talento que nós temos que saber em que eu sou bom, ou em que eu posso me melhorar ainda nessa encarnação. Que quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e suave. Pois, aí fala do jugo e do fardo, leve e suave. Jugo é direção. Novamente, é direção. Suave é a lei que ele traz, a lei de amor. É essa lei que ele está mostrando que se nós seguíssemos, nós encontraríamos. Pois ele diz mais, depois em João, no capítulo 8, ele diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, quem é ele? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deixando o roteiro do que era para seguir, dos seus mandamentos, da sua lei de amor. Vim dizendo ainda que eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Ou seja, ele queria mostrar que existia uma lei maior atrás daquela lei mundana, aquela lei ainda misturada entre coisas, entre verdades e não verdades, ou seja, entre o joio e o trigo, que é uma outra linda parábola, que ele mostra que ainda nesse mundo nós estaríamos convivendo, lado a lado, o cordeiro com os lobos. Eis que vos envio no meio de lobos. Ainda estamos no meio de lobos vorazes, lobos rapaces, brancos por fora, cheios de podridão por dentro. O mundo ainda, nós estamos entre o bem e o mal. Mas, se ele veio como luz do mundo, nos mostrando esse reino dos céus, esse reino de Deus, nos falando dessas belezas, dessas possibilidades, mas nós teremos que construir esse reino de Deus dentro de nós. Pois o reino de Deus está dentro de vós, disse-nos ele. E se nós olharmos a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec indaga, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. É na consciência, é no recôndito das almas que essa lei se encontra gravada de forma profunda. E ela não tem dúvida, porque o bem e o mal nós sabemos distinguir. Porque o bem é tudo que nos aproxima de Deus e o mal é tudo que nos afasta. E o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Não existe infelicidade. Existe ainda uma felicidade que a gente não tomou posse dela, mas é uma felicidade conforme exarada nas bem-aventuranças. Pois bem, o roteiro do Cristo é esse roteiro de luz, é esse roteiro de trazer para cada um de nós esse novo caminho, mas que nós tivéssemos a coragem, pois ele disse, quem quiser vir após mim, pega a tua cruz e me segue. Nos dando o dizer e o momento ali que ele estaria nos esperando. Eis que sou a porta. E nós temos que ir até ele. Pois se quando ele nos convida, vinde a mim todos vós, que tal irmos até ele? Mas irmos de uma forma humilde, caridosa, seguindo os passos, a pegada do mestre. Pois se ele veio e nos abriu o caminho, cabe a cada um de nós trilhar. Trazer do lado
teórico, do Jesus imaginado para o Jesus real. Trazemos, deixando as palavras se tornarem ações nas nossas vidas, que nós saiamos apenas do pensamento e que esse pensamento venha para o nosso coração. Nessa troca de energia, ele possa então chegar nas nossas mãos, para que as nossas mãos estejam prontas para servir, em nome do Cristo e pelo Cristo. E que nós possamos então falar como Bezerra um dia disse, que o Espiritismo é aquele que nos traz Jesus de volta, de braços abertos, descrucificado. É desse Jesus livre, desse Jesus vivo, que vive em mim e quem vive em você, que vive em todos nós. Que nós possamos sair daqui imaginando que o Cristo é conosco, todo sempre. Porque Ele veio nos trazer essa lei de amor, essa lei que o nosso Senhor, nosso Deus, deixou de forma tão suave e branda, para que um dia nos sentíssemos filhos de Deus. E que a paz então esteja com todos nós. Um grande abraço, até a próxima.